Oi pessoas do canal Laranja Dinâmica, como vocês estão? Eu sou o Luiz Lucas e estou gravando mais esse vlog aqui. O bom de eu gravar esses vlogs é porque quando eu acabo de saber de uma notícia, de alguma coisa e eu quero dar meu ponto de vista, eu venho e gravo um vídeo para vocês e solto no canal, não vai ter edição nem nada, as coisas bonitinhas e tal, então só vai ter eu falando para você ouvir, claro, raciocinar, pensar um pouco sobre e talvez até mesmo comentar aqui embaixo o que você acha, beleza? Mas antes, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, veja os outros vídeos do canal, tem até podcasts aqui, gameplays também, e é isso, agora vamos pro vídeo, beleza? Eu tenho até a máquina ali grudada na minha parede, enfim, esse aqui é o meu quarto, então como eu sou autor, né, e também desenho bastante, eu gosto de deixar ele bem à minha cara, com bastante coisa de anime, de cultura pop espalhada para lá e para cá, para mim ter ideias e alimentar mais minha criatividade, para mim colocar em prática. E eu fiquei sabendo hoje é dia 9 de março, que o Chainsaw Man vai terminar, né? Não foi dito que a obra em si vai terminar de fato, mas assim, vai terminar o segundo arco, né? A história, o segundo arco da história. Mas não foi dito que ele vai terminar de fato, o final da obra completa de Chainsaw Man, né? Não sabe se vai ter um terceiro arco, só sabe que vai ter o final, mas não se sabe se é o final do mangá de fato, ou o final da história, ou o final do segundo arco. E aí eu li o episódio 231, se eu não me engano, de Chainsaw Man, e eu acredito que será sim o final de Chainsaw Man de fato, tá? Pelo que aconteceu tudo lá, beleza? Eu vou dar alguns spoilers aqui, porque eu tenho que fazer esse vídeo dando alguns spoilers, e também eu vou falar do motivo do final de Chainsaw Man, tá? Porque muitas pessoas falam assim, nossa, e final nada a ver, aconteceu do nada, tava a batalha lá, não sei o que, do nada já mudou para essa coisa aí, aconteceu e agora já vai acabar e depois só vai ter o último capítulo e terminou, enfim. Porque quando eu vi essa notícia que anunciaram que vai finalizar a história, né? Então eu pensei assim, com certeza vai finalizar a segunda parte, né, esse segundo arco. Depois o Fujimoto, que é o autor de Chainsaw Man, ele vai tirar umas férias, né, óbvio, para pensar também, né, no que ele vai colocar no segundo arco e tal, porque eu acho que ele não vai terminar por agora, né, porque ano que vem tem segunda temporada do anime lançando, lançaram o filme da Raze, né, que foi campeão enfim, acho que ganhou alguns prêmios aí de animação, foi incrível pra caramba, eu amei, fui no cinema assistir. Eu não sou um fã roxo de Chainsaw Man, mas eu curto muito, a partir de quando eu assisti lá o anime, né, a primeira temporada, aí eu corri atrás do mangá e eu vejo mangá assim pela internet dos youtubers fazendo, né, mas eu não sou de comprar e tal, a única coisa que eu tenho do Chainsaw Man que eu comprei de fato é um bonequinho do Funko Pop do Chainsaw Man, porque eu achei baratinho na época, mas sonho ele também, mas enfim, né, vamos lá. Primeiramente, muitas pessoas estavam falando assim, a segunda temporada tá meio estranha, tá chata e não sei o que, porque agora tem a Asa e tal. O que eu achei da segunda temporada, né? Eu achei que na primeira temporada aconteceu mais coisas, foi bem mais impactante, porque assim, eu vi algumas partes do mangá da primeira temporada, né? Mas da segunda, de fato, eu não vi. Porém, a segunda, o que mais focou foi na luta da Asa e do Denji e do Chainsaw Man, enfim, né? Porque depois ele evoluiu lá para bastante coisa, mostrou várias coisas. E a aparição dos Cavaleiros do Apocalipse, se eu não me engano, que é os demônios primordiais, aí eu já não sei, cara. Mas enfim, você está entendendo. Acho que você que clicou nesse vídeo aqui para assistir, você sabe o que eu tô falando, tá ligado? Que é lá a fome, a guerra, que é a Asa, e mais uns lá, a morte também que chegou, enfim, os 4, né? E o do controle, que era a máquina, que já foi de Americanas, coitada, tá ali, enfim, mas vamos lá. E aí focou muito nisso, e aí depois meio que não impactou tanto, porque logo apareceram, aí o Denji já devorou elas, aí não existe mais. Então, tipo assim, foi muito rápido, diferente de um anime
convencional. Tudo bem que a gente pode falar que o Chainsaw Man não é tão convencional, porque o Fujimoto curte muito esse negócio de brincar, de ser tudo contra as regras, não seguir um parâmetro. Porque assim, quando aparece um grande inimigo, a gente pensa assim, pô, então esse arco, não vai ter um arco talvez, mas vai ter vários episódios focando nesse inimigo e como derrotar ele. Que nem quando apareceu lá a Fome e a Morte, né? No segundo arco, junto com a guerra, porque o quarto demônio primordial lá, Cavaleiro, enfim, do Apocalipse, era o do controle, né? Enfim. E aí quando apareceu, eu pensei, pô, agora vai ser uma reviravolta, agora o Denji vai ter que se virar e tal, ou elas vão arquitetar um plano e tal, mas não, rapidinho as coisas meio que se resolveram. Elas apareceram lá nem com tanta coisa de maldade, tá ligado? Apareceu, mas tipo assim, resolveu muito rápido. O Denji lá engoliu elas muito rápido, enfim, aí deixou de existir e tal, porque é a habilidade especial do Pochita. E aí pronto, tá ligado? E aí eu vendo aquilo e, né, assisti e tal, os caras lendo no mangá, e eu achava extremamente estranho, tá ligado? O motivo de ser tão rápido isso que está acontecendo, de não dar tempo de explorar aqueles personagens, deles fazerem alguma coisa, deles aparecerem a participar de alguma guerra, ou não sei, dar um background, eu não sei, alguma coisa do tipo. Como eu estava falando para vocês, né, que até perdi a linha do raciocínio, diferente de algum anime quando apresenta um inimigo muito forte, né, muito presente e tal, nossa, aí é um arco daquele inimigo, que nem, vou dar um exemplo aqui bem direto ao ponto, Dragon Ball, né, que eu fui muito fã de Dragon Ball quando eu era mais novo. Apareceu o Cell, putz, um novo inimigo, aí é o arco, a saga do Cell, porque aí vai lá, sei lá, 60 capítulos só lutando contra ele, aí ele vai para um lado, vai para o outro, os caras treinam e faz não sei o que, é focado naquele vilão. Aí quando termina, beleza, aí tem uns episódios lá deles descansando, não sei o que e tal, treinando para uma próxima, do próximo arco, que aí depois o outro arco foi o Majin Buu que apareceu e tal, enfim. É assim mais ou menos que os outros animes acontecem, né? Aparece um grande vilão, aí foca naquele vilão e foca nos heróis, né? Os personagens lá se aliando para vencer ele. Isso é fato, né? Não preciso nem dizer aqui. Se você assistir mangá e tal, a maioria das coisas acontece assim. Mas o Chainsaw Man não acontece assim, tá ligado? É meio estranho. É um outro ponto de vista. Eu não estou dizendo que é ruim, porém, o que eu acho que aconteceu nesse final, meio que do nada, de Chainsaw Man, né? Eu achei que... eu acho algumas coisas que eu quero falar aqui para vocês podem deixar no campo de comentários o que vocês acham, se vocês compartilham da minha ideia ou não. Primeiramente, eu sou autor, tá? Eu desenho, eu escrevo, eu sempre estou criando alguma coisa, sempre estou roteirizando alguma coisa, e é tudo baseado em anime, tá? Em histórias fantásticas, heróis, vilões, arcos e tal, então, tipo assim, eu trabalho com isso. Trabalho meio que assim, tô lutando aí para publicar um livro e tal, por isso que eu falo para vocês ajudarem via Pix, vou deixar na descrição desse vídeo, porque um dia eu quero publicar de fato um livro e vai ser meio que tipo um mangá livro, tá ligado? E eu sempre tô fazendo um, tô fazendo outro e tal, fico meio embananado com as coisas, mas enfim, né, com meus projetos. Eu acredito que o Fujimoto, a primeira coisa, né, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, eu acredito talvez que o Fujimoto, ele tinha essa ideia desde o começo, porque o que aconteceu no capítulo 231 que lançou essa semana, na verdade lançou hoje que eu tô gravando esse vídeo, que, sei lá, nos 20 últimos capítulos, o Denji tava brigando com a Asa, brigava de um lado, brigava do outro, brigava do lado, brigava do outro, parecia acontecer alguma coisa meio doida, eles iam pro inferno, voltavam, não acontecia muita coisa. Tinha até alguns vídeos defendendo, não, mas eles foram, aí trouxeram um demônio do inseto pra fazer aquilo outro e tal, mas tipo assim, não foi um grande impacto. Foi um impacto que teve na história, mas não foi uma grande coisa. Se não acontecesse, tipo assim, não teve grande peso, tá ligado? Mas sim teve uma relação, porque o Fujimoto não ia fazer do nada. Porém, não teve uma coisa de, mas eles foram pro inferno e tal, enfim. Então, o primeiro ponto que eu queria realçar sobre a obra é que o Fujimoto ele estava com essa ideia desde o começo de resetar as coisas, porque o que a gente viu no capítulo 231,
Não é, foi o Pochita, é o Pochita Chainsaw Man, ou Chainsaw Man transformado não sei quantas vezes lá. Ele retirou o coração dele, que o coração dele é o Pochita, e comeu na frente do Denji. E quando ele comeu o Pochita, vai resetar tudo, né? Então falou assim, o outro capítulo é o último episódio, né? O último capítulo, o outro capítulo é o último capítulo, né? Que vai ser lançado ou na semana que vem ou na próxima. Acho, dia 20 e pouco de março. Então, acho dia 23, aí eu não lembro, dia 20 ou dia 23. Mas enfim, o que acontece? Eu acredito que vai ser o último capítulo mesmo e não vai ter uma margem para o terceiro arco. Por quê? Porque os capítulos são curtos. E para ter uma margem para o terceiro arco, com certeza ia ser bem chato se no terceiro arco ia ter a Asa de novo, a briga com a Asa e as coisas não se resolvessem. Terminasse o segundo arco assim, tipo meio que do nada ou whatever, tá ligado? Pode acontecer isso? Pode. Assim, o Fujimoto quer tirar umas férias, então ele vai deixar o segundo arco em aberto e no terceiro vai começar com a Asa, depois eles vão descobrir um inimigo maior ainda, vão se juntar, e aí então vai ter todo um trelelê aí. Eu acho muito improvável que isso venha a acontecer, tá? Porque é muito difícil fechar um arco com muitas coisas em aberto. Ah, Lucas, mas tem mais um capítulo pela frente. Eu sei que tem mais um capítulo pela frente, mas é muito difícil as coisas se resolverem nesse último capítulo. Como eu acabei de falar, os capítulos são muito curtos, então é muito difícil as coisas se resolverem nesse último capítulo. Então, como mostrou nesse 231, se eu não me engano, o Denji lá, monstruoso, comeu o coração dele, que foi o Pochita, e as coisas se resetaram, porque ele conversou lá com o Denji, falou que as coisas eram bem melhores antes, quando ele tinha uma vida simples e tudo mais, e aí depois o último quadro mostrou lá meio que um barraco no meio da floresta, que parece que o Denji está morando lá. O que eu acho que vai acontecer no último capítulo? Eu acho que vai resetar as coisas, o Denji não. Chainsaw Man nunca existiu, porque o Denji comeu lá o Pochita e tal, enfim, e o Pochita é a essência do Chainsaw Man, nunca existiu, e pronto. Então, tipo assim, o Denji vai viver a vida dele normal, talvez pode ter um fanservice que ele saia na rua e veja Power derrubando algum demônio, veja o Aki andando para lá e para cá, porém não vai reconhecê-lo, porque essa existência, essa linha do tempo, tá ligado? Que o Denji virou um caçador de demônios, que foi amigo do Aki, da Power, enfim, não existiu. Ou talvez ele veja a Makima, e a Makima olhe pra ele, dá um sorrisinho e não faz mais nada, porque eles nunca se conheceram de fato nessa linha do tempo que agora vai estar, tá ligado? Que agora vai rolar. E toda essa história que aconteceu de Chainsaw Man não existe mais, porque o Denji lá comeu o Pochita, então não existe mais, tá ligado? Então tudo... Pode ser que o Denji tenha fragmentos de lembranças, creio que isso vai acontecer, mas de fato não teve mais nada, tá ligado? Então eu acho que isso realmente vai acontecer no último capítulo e pronto, ele vai viver a vida dele lá normal, vai tentar algum emprego, vai tentar voltar à escola, talvez vai mostrar uma vida, um começo de vida bom pro Denji, tá? Tipo assim, ou ele indo pra escola, ou ele tentando um emprego, conhecendo uma nova pessoa, não sei. Porque eu acho muito zoado ele viver miserável, né? Acabar o capítulo na miséria também. E vai terminar assim, tá ligado? Eu acho muito que vai terminar assim, com essa fanservice, ou dele vendo o Aki, ou a Power, ou a Makima, assim na rua, em algum lugar assim, né? Derrubando algum demônio, enfim, essa coisa do tipo. Ah, Lucas, mas por que isso aconteceu? Né? Eu ouvi falar na internet que eu estava vendo antes de gravar esse vídeo que talvez o Fujimoto tinha uma previsão de entrega para terminar logo o segundo arco e aí ele tinha que entregar agora, então ele inventou de dar um fim para a obra. Isso pode ser verdade? Sim, pode ser verdade. Aí ele decidiu já dar esse final que já estava talvez na cabeça dele de resetar tudo e depois no final tudo que aconteceu foi de uma linha temporal que quando o Chainsaw Man comeu lá o Pochita, acabou. Essa linha temporal não existe mais e agora o Denji vai começar tudo do zero, sem o Pochita, tá ligado? Outra coisa também que eu tava pensando é que o Fujimoto, ele tá com uma nova ideia de uma nova obra e ele quis terminar com o Chainsaw Man, simples assim. Que o Chainsaw Man foi uma obra que ele lançou aí, ele explodiu,
porque ele lançou coisas menores como Punch Man, não, Fire Punch, se não me engano. Eu não li, eu não sei dessa obra. Mas, tipo assim, não foi a ascensão dele, Fire Punch. Todo mundo gostou e tal, mas muitas pessoas foram Fire Punch depois que curtiram Chainsaw Man, depois descobriram outras obras. Então agora o Fujimoto, ele é uma pessoa conhecida. Então talvez, ou no ano 2027, ou talvez 2028, não sei, ele apareça com uma nova história aí. E não é assim, de uma nova história não começa do zero. É tipo assim, não começa do dia pra noite, pra falar a verdade. Ela é assim, ela tem tempo. O autor, a pessoa, tipo, que nem eu, quando eu penso numa história, eu não tô me comparando a Fujimas, por favor, tá? Eu só tô falando como é a criação de uma história. Tá? Eu penso até em fazer um vídeo depois futuro falando do que eu penso de criatividade e tal. Mas enfim, voltando. O Fujimoto talvez teve uma ideia, mas não é assim, ele tem uma ideia, começa a desenhar, não. Vixe, cara, tem que pensar, tem que pesquisar, tem que elaborar personagem, tem que pensar em que personagem fazer aquilo, outro, porque como vai ser o primeiro capítulo e o que vai ser, o que eu vou pensar aqui de fato, o que vai rolar e tal. Isso daí demora muito tempo. Então talvez quando ele estava fazendo Chainsaw Man, esses últimos capítulos, ele já estava pensando numa outra parada que ele vai trabalhar. E essa parada de criatividade, pensar, escrever, criar brainstorming, tudo isso demora muito tempo. Então talvez ou ele já estava fazendo junto o Chainsaw Man, ou ele só está esperando acabar o Chainsaw Man no último capítulo que vai lançar dia 20 e pouco de março, para focar só nisso. Aí ele vai ficar em off por alguns meses, ou talvez um ano, e depois do nada vai aparecer aí com essa nova aventura aí, tá ligado? E talvez também ele tenha cansado de Chainsaw Man. Também tem essa parte. Porque tem essa parte e também tem uma outra que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Talvez ele cansou de Chainsaw Man, simplesmente assim. Ele viu que não estava dando mais margem de continuar a história. Talvez ele se arrependeu um pouco de ter acabado com a Power e o Aki, né, lá na primeira temporada. Porque todo mundo falou assim, nossa, ele é muito dinâmico, ele não tem medo de matar os personagens e tal. Mas aí os personagens eram super queridos. Aí na segunda temporada é só o Denji sozinho, e aí depois acontece umas paradas lá, ele conhece a Asa e só fica os dois. Aí mudou muito a história, tá ligado? Então aí eu não sei se ele tomou algumas medidas precipitadas ou algum caminho que ele seguiu e depois se arrependeu, eu não sei. Porque até hoje mesmo, se você vê, tem artes da Máquina, do Aki, da Power, enfim, tem um monte. Tipo assim, muitos são focados na primeira parte. Agora, da Asa, você não vê em quase nada. Tem algumas artes dela, fazem pra lá, fazem pra cá e tal, mas o que se fala mais ainda é da Power, é do Aki, é da Máquina, da Kobeni também. Então, tipo assim, não se falam tanto da Asa, tá ligado? Então eu acho que também tem essa parte, que o Denji, ele se cansou, simplesmente ele se cansou, e ele tem uma nova esperança dessa nova história que ele pode já estar na cabeça dele por algum tempo, tá ligado? Então agora ele só quer focar nessa nova história, porque às vezes cansa de fato. Às vezes você está trabalhando numa obra e você vê que não tem mais futuro e você simplesmente não faz mais, não quer mais. Aí você dá um final para ela, ou antecede o final que já estava na sua cabeça, simples assim. Não tem essa coisa de, eu vou ficar aqui e depois ela vai... Não, é uma coisa que você já tinha lá no começo, só foi amadurecendo e poderia ter mais episódios, mas como ele já está de saco cheio, ou talvez ele tem uma previsão de entregar, sei lá, a empresa lá fala assim, a gente já quer que feche o segundo arco agora, não sei o que, então ele foi se estendendo até dar esse final que ninguém entendeu muito, porque foi bem repentino, e ele entregar. Simples assim, entendeu? Então, acredito que seja isso. Eu acho que... Lucas, você acha que vai terminar de uma forma boa ou não? Vai terminar de uma forma inesperada, como o Chainsaw Man foi em toda a história dele. Tudo foi inesperado. A morte lá dos personagens quase principais, que era a Power, o Aki e tal,
foi um grande choque lá quando aconteceu, e a segunda temporada meio que começou já meio diferente, totalmente diferente da primeira temporada, no primeiro arco, né? Aí muitos vídeos no YouTube falam que defende a segunda parte, que é tão boa quanto a primeira, ou melhor que a primeira, mas talvez no quesito de caminhar, no quesito de roteiro, no quesito de, como eu posso dizer, explicar alguns fatos e tal, talvez sim seja assim, mas no quesito de apresentar personagens carismáticos, de apresentar uma aventura muito boa, e acontecer várias coisas e tal, a primeira é bem mais recheada e bem mais dinâmica. E talvez eu possa até realçar que talvez iria terminar na primeira temporada. Tá ligado? Ia terminar lá na primeira temporada. Poderia ser um final incrível. Terminava lá que a grande vilã era a Máquina, e matou a Máquina e tal, e depois deixava em aberto lá. E, ele vai continuar caçando os demônios com a Power e o Aki, e a Máquina não vai mais controlar mais ninguém, que ela já morreu. Pronto. Ia ser também um final muito bom. Mas talvez ele já tinha essa ideia de ter o segundo arco, ou talvez insistiram para ele de inventar uma continuação, porque depois do primeiro arco ele tirou umas férias. E aí talvez falaram para ele, não, inventa alguma coisa aí e tal, porque o segundo arco é totalmente diferente do primeiro. Já começa com uma nova personagem, e depois o Denji entra. Então, tipo assim, é outro Paranauê, tá ligado? Então talvez seja por isso também que o Fujimoto ele nem tinha tanta ideia assim de ter um segundo arco. E aí ele fez o segundo arco meio que, eu pensei numa ideia boa aqui, mas a ideia não foi desenvolvida muito bem. Ele tem prazos para entregar, né, os capítulos, e aí meio que ele se enrolou no meio do processo. E acabou assim, acabou de um jeito bem estranho, que ele foi se enrolando. Aquela luta com a Asa demorou muitos capítulos, eu já vi muitos vídeos no YouTube de pessoas defendendo a luta, não, mas tem que demorar assim mesmo, que não sei o que. Mas eu assistindo, de fato, a minha opinião, para mim estava sendo extremamente cansativo, porque eles brigavam, eles iam pro inferno, um exemplo. Aí depois parecia que ia acontecer uma coisa, não, aí voltavam com um demônio muito forte, aí eles se uniam, lutavam com o demônio, aí depois o demônio morreu, aí depois eles lutavam, tretavam de novo. Aí depois o Denji perde os membros, fica lá caído no chão, e aí a outra lá tenta atirar nele, aí parece que vai ser o final, aí acaba, continua no próximo episódio, e no outro episódio rola outra coisa, nada a ver, que ele foge numa corrente, se arrastando. Assim, mas parece que o Fujimoto só ficou arrastando a história. Só arrastando. Talvez fique legal, animado. Porque assim, uma batalha, assim, tudo bem, uma grande batalha. Você para uns 10 capítulos assim, mas só fazer uma batalha muito louca. Mas parece que pelo que eu estava vendo, pelo menos uma minha visão sobre, é que a batalha do Denji e da Old Chainsaw Man contra a Asa, ela estava toda enrolada. Iam para um lugar, ia para o outro, ia acontecer uma coisa, acontecia outra, depois voltava e ia, não tinha muito impacto. Tinha muita curiosidade, eu queria muito que aquilo lá acabasse para ver o que ia acontecer, se a Asa do Bem lá, que é duas, né? Se a Asa do Bem ia conseguir vencer, ia conseguir tomar o controle da Asa da Guerra lá, né? Que é o demônio da guerra. Eu queria saber. Mas não, só ficava enrolava e voltava e ia, depois explicava, depois da morte foi comer a morte, comer a fome. E aí, não vai mais existir mais morte. Então, tipo assim, tá tudo enrolado. Aí eu não sei se o Fujimoto ele se enrolou tanto que ele não conseguiu explicar e chegar num consenso final. Acho que ele chegou e falou assim, meu Deus, eu inventei tanta coisa aqui que agora eu não sei o que eu faço. Porque assim, quando eu mesmo, eu tô falando por mim, tá ligado? Porque eu não conheço nenhuma vida de nenhum mangaka. Mas quando eu crio uma história, um exemplo, eu escrevo lá tudo certinho o que vai acontecer. E depois eu passo pro aplicativo, não, pro programa, pro Word, paga nós aí Microsoft. Eu passo pro Word, porque eu já pensei na ideia antes, mas eu não fico tendo a ideia no Word. Não, eu já tenho tudo roteirizado, mais ou menos, num papel, e depois eu vou elaborando aquela ideia no Word, mas eu já tenho roteirizado. Mas eu não sei se o Fujima roteirizou antes, ou ele foi pensando e foi desenhando, tá ligado? E ele, tipo assim, vou meter o louco aqui. O que eu pensar, eu vou desenhando e depois eu resolvo no final.
vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tudo para chocar o público, tá ligado? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, depois isso, depois aquilo outro. E ele foi indo, é uma tática. Mas depois no final, o que pode dar ruim? Pode dar ruim do autor daquela obra, né, do criador daquilo, ele entrar numa sinuca de bico. Ele entrar e falar assim, nossa, mas eu inventei tanta coisa, e fui isso, fui aquilo, e não sei o que, para o e para lá. E agora eu não sei como mais, porque eu me torci inteira aqui e a história não tem mais. Sabe aquele nó que você dá, que você não consegue desdar aquele nó? Talvez foi isso que aconteceu com o Chainsaw Man. Ele inventou tanta coisa, empregou tanta coisa, meteu o louco em tanta coisa e tal, que talvez ele se enrolou todo, não soube como desenrolar tudo aquilo, inventou tanta coisa, agora não tem mais morte, não tem mais nada. Como vamos fugir com isso? Ah, vou finalizar a obra e pronto. Pode ser uma saída de mestre. A saída que ele teve de finalizar a obra assim. Ele se torceu todo, enrolou tanta coisa, criou tanta coisa que ele não conseguiu ter uma explicação para fugir ou para voltar com aquilo. Ou, vai ser super normal ele vomitar de novo, né? O Pochita vai vomitar de novo para voltar à morte e tudo mais. Mas seria tão simples assim, então ele quis meio que finalizar. Ou talvez também juntando isso com o cansaço que ele estava de trabalhar só com o Chainsaw Man, ou trabalhar tanto com o Chainsaw Man. E creio muito, né, do Fujimoto, que ele já tem uma ideia em mente de uma nova obra, de um novo personagem, de uma nova vibe para o futuro. Então eu creio que ele vai finalizar Chainsaw Man sim, em março, né, no final, quase final de março, o último capítulo. E tudo indica que sim, não vai ter um terceiro arco, porque não tem como. Não tem como o terceiro arco começar com a Asa e a briga de novo. Nossa, cara, ia ser muito zoado. Não tem como. Porque, na verdade, cada arco apresenta um vilão, né? E uma nova história, uma nova coisa. Então, tipo assim, não tem como, porque tem tantas pontas soltas. E talvez o que o Fujimoto fez? A saída dele foi criar esse final de resetar, para deixar as pontas solta, porque depois, tipo assim, aquela linha do tempo tá acontecendo isso, em vez de finalizar, fechar todas as pontas soltas e tal, não, tava a ponta solta aqui, vou resetar, então aquilo lá desapareceu. Tipo assim, tava acontecendo as coisas, deixou as pontas soltas, desapareceu. Aí não precisa explicar por que isso, por que aquilo, o que aconteceu depois daquilo, o que aconteceu depois disso. Não tem mais explicação nenhuma, porque não tem mais aquele universo, aquela realidade não existe mais. Então não precisa o autor explicar por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, qual a consequência disso, qual a consequência daquilo. Não precisa mais, porque não existe mais aquela realidade. Agora vai ser uma outra que o Denji vai estar vivendo sozinho e tal, e vai explicar mais ou menos como vai ser a vida dele e tal, e foi isso que eu falei, né? Que vai explicar no último capítulo, aí vai mostrar como é a vida dele sem ser o Chainsaw Man, que nunca existiu, numa outra realidade, numa outra vida aí que ele vai ter. Uma coisa que nunca existiu Chainsaw Man, e talvez sim, eu acho que sim, ele vai ter fragmentos do que aconteceu, talvez alguns flashbacks, alguma coisa do tipo, tá ligado? Porque talvez ele vai ver... Eu tô com isso na cabeça, né, desse fanservice que eu acho que o Fujimoto vai entregar. Da Power aparecendo de um lado, do Aki do outro, a máquina pelo menos, para mostrar que eles estão vivos, que é uma linha alternativa, que o Chainsaw Man nunca existiu. Então não existiu a batalha, não existiu da máquina fazer lá todos aqueles planos para pegar o Chainsaw Man, o coração do Chainsaw Man, nada disso. É uma linha normal, uma outra linha temporal, outra coisa, bola para frente e vamos lá. É isso. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, gravei agora, vou jogar no canal aí porque o assunto Chainsaw Man está sendo muito discutido, então eu vou jogar no canal agora pra galera ver. E não sei, né? Enfim, porque muitas pessoas não veem o meu canal. Mas se você puder comentar o que você acha, que você tem a dizer e tal, ou se minhas opiniões fazem sentido ou não, comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito, tá? Leia a descrição desse vídeo, tem informações importantes, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva e veja os outros vídeos também. Só lembrando que tem podcast aqui, o Laranja Podcast, toda quarta-feira, tá? Às 5 horas da tarde, se eu não me engano. Beleza? Bom, enfim, se inscreva, ativa as notificações, você sempre será notificado quando estrear um novo vídeo aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Valeu!